Olá, meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Hoje nós vamos falar sobre a Fundação Municipal de Cultura. Comigo no estúdio está o presidente da Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa, Fernando Durante. Presidente, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço, Ney. Boa noite aos nossos telespectadores. Vamos falar um pouco desse assunto que me é tão grato, que é a cultura. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Fundação Municipal de Cultura de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o presidente da Fundação, Fernando Durante. Presidente, a gente conversava um pouquinho antes de começar o programa e eu falava o quanto eu gosto do senhor. Isso é verdade. Muito obrigado, agradeço. O senhor, como publicitário, dono da Ideia 3, fez campanhas excelentes e memoráveis na cidade. Durante muitos anos na TV Educativa, apresentando o Caminho das Pedras, né? Então, o Caminho das Pedras, melhor dizendo. Exatamente. Eu gostava muito da parte em que se inseriam os comerciais antigos, né? E isso, lógico, acaba afetando a nossa memória afetiva. Exato. Né? Até hoje, né, continuamos com os comerciais, né, agora lá na Rede Massa, com o programa Cidade Entrevista, né, que vai ao ar todos os sábados às 8 horas da manhã, e também temos uma entrevista e os comerciais antigos aparecem no final do programa. Porque quer queira, quer não queira, os comerciais antigos ficam na memória das pessoas, né? Principalmente aqueles bons. Numa época que você não tinha nenhum recurso técnico, né? Você tinha muito pouco tecnologia sendo aplicada, era muito mais a coisa da ideia, do texto, né? Da criatividade nas imagens. Então, você vê ali que hoje, isso é fácil de fazer, mas se você remeter aos anos 60, 70, como é que faziam determinadas produções comerciais, né? São dados que você tem que estudar e entender, né, a criatividade desses publicitários, produtores, diretores de vídeo daquela época. E, sinceramente, fazer publicidade no Brasil, nós temos alguns dos melhores publicitários do mundo, algumas das melhores agências do mundo. A quarta melhor publicidade do mundo hoje é a brasileira. Então, o senhor confirma o que eu falei. Sim, né? Sem dúvida. Fazer publicidade é uma arte. Num país de gente tão talentosa, fazer publicidade é uma arte. E, do meu ponto de vista, dentro do mundo dos negócios, do mundo corporativo, é a quintessência da conexão com a cultura. A propaganda consegue fazer essa conexão entre mundo corporativo e cultura. Eu vou dizer o seguinte, eu sempre tenho... Uma vez até o Nizango Anais falou um negócio que eu acho bem interessante, que a publicidade difere da arte porque a arte é uma coisa de futuro, né? E a publicidade é uma constatação do presente. Então, você pode estudar várias coisas estudando a publicidade, a moda, a música, os costumes de cada época, que são refletidos exatamente nos comerciais de televisão. Exato. Então, você vê determinados casos, antigamente ninguém pensava, por exemplo, em fazer uma família que não fosse pai, mãe, filhos, né? Normal. Hoje você já tem que pensar na diversidade, em vários outros elementos que compõem a cena atual. Então, essas diferenças, essas nuances, esse momento da realidade, é que a publicidade também traduz, né? Então, eu sempre vejo a publicidade, definiu como uma arte. Realmente, tem a parte artística, lógico, tudo englobado, né? Música, cenário, interpretação, que vem, logicamente, da arte, vem muito do teatro, do cinema, né? Mas você tem que ver também essa colocação da realidade atual dentro do filme publicitário. Como é que as pessoas estão se comportando naquele momento, quais são os costumes, os hábitos, né? Que roupa vestem, de que maneira se portam, que tipo de palavras falam, se gírias, uma linguagem mais rebuscada, se uma linguagem mais coloquial. Enfim, todos esses elementos é que formam, né, dentro desse contexto todo, um bom resultado publicitário, né? E esse olhar publicitário ajuda na Fundação Municipal de Cultura? Ajuda muito, né? Porque, na verdade, é o seguinte... Eu fui para a publicidade pela cultura, né? Porque eu, quando era jovem e tal, nós começamos a fazer teatro na escola, daí depois fizemos grupos de teatro aqui na cidade e tudo mais, e aí chegou um momento da minha vida que eu precisava subsistir, né? E, infelizmente, naquela época, isso lá nos anos 80, o teatro não era ainda, como hoje já é, um meio de vida. Então, eu procurei alguma atividade que me desse essa base que eu já tinha, né, do teatro, e que me desse condições
de eu sobreviver. Eu tinha recém-casado e tudo mais, então daí que surgiu a ideia da agência, né? Então aí montamos uma agência, até uma ideia do Walter Clodo, que era meu sócio na época. Eu falei, Fernando, vamos fazer uma agência assim, assim, essa. E aí a gente fez, né? No início a gente não sabia nada de coisa nenhuma, e com o tempo fomos aprendendo, fomos trabalhando e se interessando cada vez mais. E todo aquele conhecimento da cultura, da arte, principalmente do teatro que eu tinha, né, eu trouxe para a publicidade. Então, hoje, é um caminho inverso? Não, é um caminho que se completa. Né? Naquela época, o teatro me complementou com a publicidade e hoje, né, a publicidade me complementa também na Fundação Municipal de Cultura. Porque, lógico, todos os eventos que a gente faz, tudo isso precisa de uma divulgação, tudo isso precisa estar se comunicando com o público, né? E a publicidade é a forma mais direta de comunicação, né? Porque ou dá resultado ou não dá, né? O objetivo não é, né? Então você tem 30 segundos, às vezes até 15 segundos, para passar uma ideia, né? Transmitir uma mensagem, vender um produto. Então você tem que ser muito sintético, objetivo e principalmente criativo nesse tempo pequeno que você tem. E, resumindo, precisa de planejamento para fazer publicidade. Tudo, né? Tudo na vida você precisa do planejamento. Né? Não existe nada que você faça, você, por exemplo, para fazer o programa, você pensou, você planejou, você fez um cenário, né? Você vendeu a tua imagem, você colocou tudo aqui, diz, olha, hoje eu vou entrevistar o Fernando, como é que vai ser, que tipo de pergunta eu posso fazer. Então, você planejou para chegar no resultado. Né? Não existe nada que você diga, ah, poxa, eu acho que aquilo é assim. Né? Nós não vivemos mais no mundo do achismo, né? Nós temos hoje muitas informações, né, disponíveis, pesquisas de todos os matizes, né? Você tem condição de saber detalhes sobre as vidas das pessoas, né? Então, até gera muitos problemas, porque vendem dados de internet, Exato. dados bancários, enfim, uma série de dados que até pouco tempo atrás eram somente seus. Né? Hoje você não tem mais uma individualidade, você não tem mais um momento só seu, porque você é vigiado o tempo todo. Né? Qualquer pessoa que tem um celular tem uma câmera, um gravador e uma máquina fotográfica na mão. Né? Eu posso fazer um filme, posso gravar um áudio, posso tirar uma foto. Então, tudo você está sendo vigiado. Né? E quando você está num cargo público, isso é maior ainda, né? Essa vigilância. Então, claro, você não pode fazer nenhum tipo de extravagância, você não pode falar nada fora do contexto, porque as pessoas, sem mesmo que você saiba, estão te gravando, filmando, fotografando, e muitas vezes nós temos visto aí, né, em todos os noticiários e tudo mais, flagrantes de pessoas que não se imaginavam gravadas. Né? Exato. Nas cidades nós temos câmeras em vários pontos, em lojas, em outros estabelecimentos comerciais também existem essas câmeras, né? Então, tudo isso faz com que você viva um grande Big Brother, né? Você está sendo vigiado o tempo todo. Então, isso também tirou um pouco a individualidade das pessoas e as expôs muito mais. Né? Então, todo esse processo, a gente precisa entender tudo isso para ver como é que você vai se portar. Né? As pessoas estão um pouco mais reprimidas até num certo ponto, do outro lado, muito mais abertas, né? Sem medo de se expor. Né? Porque antigamente as pessoas não falavam de determinados assuntos, hoje é moda, de repente você vê na revista, né, nos jornais, na televisão, pessoas dizendo como é que gosta de fazer isso, como é que gosta de fazer aquilo, que eram assuntos até pouco tempo que você não ouvia e eram privados dessas pessoas. Por quê? Porque todo mundo está exposto hoje. Né? O planejamento que se precisa para desenvolver uma campanha publicitária, eu mencionei a questão do planejamento, porque envolve, obviamente, muitos aspectos ligados ao negócio do cliente. Certo, lógico. E a cultura, quando ela é tratada de maneira profissional, como o senhor faz na Fundação Municipal de Cultura, obviamente facilita a vida de todos os integrantes do meio. O senhor mesmo falou da questão da divulgação dos eventos. Isso faz parte do processo de planejamento. Sim, né? exato. Mas tem toda uma execução que exige trabalho. Sim, né? sim. Vamos começar falando de um dos projetos mais antigos, elaborado pelo senhor, inclusive, na primeira gestão de Pedro Vosgrau Filho, o Sexta 6. Certo. Né? Como que é feito o Sexta 6? Qual é o planejamento dele? Bom, hoje, né, vou contar como é que ele nasceu lá em 1990, foi a primeira ação na Praça Barão do Rio Branco, né, com a Banda Lira dos Campos, para 30 pessoas. Né? Hoje a gente leva mais de 1.000, 1.500, 2.000 pessoas, dependendo da atração, lá no Parque Ambiental. Era na concha acústica, porque o terminal de transporte coletivo era ali. Verdade. Então as pessoas saíam, né, do seu trabalho às 6 horas da tarde. Né? Hoje já também não mais acontece isso, porque lojas ficam abertas à noite, lojas fecham 6h30, 7 horas da noite, enfim. Né? Então as pessoas iam ali para a praça. Né?
tinha, como tem até hoje, o Colégio Regente Feijó, existia o Colégio São Luís. Então, tinha esse público formado por estudantes e também pelas essas pessoas que saíam dos empregos e iam para a praça para pegar o ônibus. E hoje não, né? Hoje está no Parque Ambiental, né? Que próximo também ao terminal, com mais atrações, né? Temos média de 2 atrações por sexta-feira, né? De vez em quando até 3, né? Como foi o Dia Nacional do Rock, aí, com blindagem no dia 13, na última sexta-feira. Então, tudo isso faz com que as coisas mudem, né? E dentro dessa mudança há um planejamento. Como é que funciona hoje? Então, nós lançamos um edital para que as bandas se inscrevam, que mandem o seu material de divulgação, né, a música, etc. e tal. É feita uma avaliação por uma comissão julgadora, aí é dado o resultado. A partir das bandas selecionadas é feito um sorteio para mostrar os dias de apresentação de cada um. Via por outra, um troca, às vezes com outro, por determinados fatores, né? E aí, então, são feitas as apresentações às sextas-feiras, 18 horas, logicamente, lá no Parque Ambiental. A prefeitura entra com a estrutura, né, através da Fundação Municipal de Cultura, de som, luz, palco, né, a divulgação do evento, né, que a gente conta também com o apoio da TV Educativa, que sempre divulga os eventos, e, além disso, passa o Sexta e Seis também na sua programação. Então, isso também ajuda a divulgar bastante o evento, que hoje é um projeto de grande sucesso, né, um projeto que muitas outras cidades vêm para cá para ver como é, como é que funciona. Você veja, esse ano nós tivemos 89 bandas inscritas aqui de Ponta Grossa, das mais diferentes matizes musicais, né? Só repetindo esse número que eu achei interessante, 89 só de Ponta Grossa. Só de Ponta Grossa. Então, você veja, 89, se você pegar aí uma média de 5 pessoas por banda, né, você tem aí praticamente quase 500 pessoas envolvidas. E se você ainda for contar o pessoal que fica na estrutura das bandas, né, que é o pessoal que ajuda e tudo mais, você tem mais de 500, 600 pessoas envolvidas num projeto, né? Isso para fazer o projeto. E aí nós temos o público aí de 1.000, 1.200, 1.500, depende das sextas-feiras, né? Então, também, claro, nós temos o problema do clima e tudo mais. Então, há todo esse planejamento até o público chegar lá e assistir. Daí, claro, nós trazemos uma atração nacional para a abertura do projeto, né? O Dia do Rock, que foi dia 13 de julho agora, veio blindagem. Então, essas coisas todas que a gente procura fazer justamente esse planejamento para que o público tenha sempre o melhor espetáculo. Aí, claro, entra pedidos da alvarás, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, né, a Justiça, enfim, todos os requisitos e todas as necessidades que se fazem fundamentais para um evento dessa natureza. Eu, sinceramente, eu gosto muito do Sexta a Seis, a gente já falou sobre isso num outro programa, Sim, na TV Educativa, ali, o Lente Aberta, e comentávamos lá, e eu realmente relatei um fato verídico, né? Então, eu, na faculdade, via o Sexta a Seis. certo. Isso ajudou muito na minha formação musical. Eu, inclusive, lhe agradeci no programa, agradeço de novo. Obrigado. Porque a minha época como estudante foi muito difícil. Não tenho orgulho, mas também não tenho vergonha de dizer, para economizar dinheiro, porque o curso era à tarde, de jornalismo. Sim. Então, eu literalmente sobrevivia com 1/4 de salário mínimo, contando todas as despesas, aluguel, luz, água, né? Obviamente, economizava na alimentação. Então, eu passei fome, né? Eu passei fome e não tinha dinheiro para atividades culturais ou coisa que eu valha. Então, o Sexta a Seis era fantástico. Através do Sexta a Seis, por exemplo, fui descobrir o blues. Certo. Tá? Com o André Cristóvão. André Cristóvão, Né? Celso Blues Boy. Exatamente. Estiveram aí. Então, eu acho que o Sexta a Seis é um projeto de universalização da cultura, né? Você universaliza, você espalha a cultura musical para quem quiser ver. De graça, está ali, está perto do terminal, como o senhor disse, né? Na época, o terminal era na Praça Barão do Rio Branco, Exato. o antigo Ponto Azul. Exato. Né? E hoje, perto do Terminal Central, na Estação Saudade. No Parque Ambiental hoje. No Parque Ambiental, desculpa. Do A lado de Estação cá. Saudade vai passar pela reforma, tal, junto ao Senac. Já está, inclusive, com os tapumes, licitação, de acordo com o SESC e FEComércio, já realizada. Então, agora, em setembro, devem iniciar as obras. Aquilo vai ficar fantástico, né? Vai. Sem dúvida nenhuma, vai mudar toda aquela região da cidade de Ponta Grossa, né? Uma supervalorização, tanto ali das proximidades da estação, da Praça João Pessoa, da Fernandes Pinheiro. É o quadrilátero histórico, né? Também estamos vendo aí com o mercado municipal também em processo de reforma. Então, tudo isso vai fazer com que aquela área toda da cidade tenha uma valorização e, principalmente, uma frequência bem diferenciada, né? Nós já estamos vendo restaurantes abrindo ali próximo à Praça João Pessoa, na Fernandes Pinheiro, já com padrão diferenciado.
Então, tudo isso vai fazer com que toda aquela região e os moradores e as pessoas que têm comércio ali também façam uma evolução natural, né, em termos de instalações, atendimento, enfim, tudo que compõe o mix comercial para que possam atender essa nova demanda desse novo público que logo daqui a 2 anos, mais ou menos, que é a previsão do Sesc FEComércio, estar ali com a ideia de fazer uma escola gastronômica, um café, Isso é escola, genial. enfim, vários projetos, né, que o Sesc e a FEComércio estarão ali implementando. Acho que para Ponta Grossa vai ser interessante demais, porque você tem uma escola de gastronomia, um centro de exposições. Você vai unir 2 universos fabulosos, né? Porque a culinária é uma arte também. Sim, a gastronomia está sendo um destaque, né? Inclusive agora vai ser lançado pela MCG um livro com os pratos típicos de 19 municípios que compõem a MCG. Então, cada cidade, né, tem o seu prato típico, como aqui tem o alcatra, Palmeira tem o pão no bafo, enfim, castropeiro, vários pratos aqui dos municípios que compõem a região. Então, também dentro da MCG Cultura, né, que é uma área da Associação dos Municípios de Campos Gerais, comandado pelo Valdir Dionazzi, lá de Palmeira, que comanda muito bem, por sinal, um ótimo secretário também. Lá é turismo, cultura, relações, enfim, é uma secretaria bastante grande, o nome e ampla, né? E o Valdir comanda muito bem. Então, são fatos que estão ocorrendo, né? Antigamente ninguém se falava muito em gastronomia como algo ligado à cultura, né? E hoje já tem esse enfoque, né? A gastronomia faz parte de todo um processo cultural, também é uma herança, né, que vem passando de geração para geração, assim como é a música, o folclore, enfim, todo esse mix, né, que compõe as gerações e que compõe cada uma das etnias que tão bem temos representadas aqui, não só Ponta Grossa, mas em toda a região aí dos Campos Gerais, num raio próximo aqui de 50, 60 quilômetros, temos várias e várias etnias, grupos folclóricos, a culinária, enfim, nós temos muita coisa bacana para ver aqui em Ponta Grossa e na região dos Campos Gerais, sem ser apenas o turismo contemplativo, né? Vamos para um breve intervalo agora, presidente. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Fique com a gente. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Iniciativa Cartuchos. Tudo em informática, mas tudo mesmo. Olá, estamos de volta com o programa Opinião. O tema de hoje é a Fundação Municipal de Cultura. Comigo no estúdio, o presidente da Fundação em Ponta Grossa, Fernando Durante. Presidente, vamos falar um pouquinho sobre os projetos temáticos que a Fundação tem. Alguns deles relacionados a épocas do ano, especificamente agora tivemos as festas juninas, e as festas juninas são uma tradição brasileira, muito mais fortes no Nordeste, mas não significa que não tenham também um carinho especial do público do Sul do Brasil. O Arraiá da Estação foi um sucesso, na sua opinião, não? Sem dúvida, né, Ney? O Arraiá da Estação já é uma promoção tradicional, né, que a Fundação Municipal de Cultura e a Prefeitura de Ponta Grossa desenvolvem já há alguns anos. E a gente sempre procura privilegiar, né, os artistas aqui da cidade, né, inclusive destacando, aproveitando até, nós temos o projeto Os Senhores da Música e Sons da Terra. São 2 projetos que resgatam a música de raiz, né, feito por antigos compositores, cantores aqui de Ponta Grossa, e que estavam totalmente esquecidos, né? E que a gente está resgatando, fazendo um trabalho, gravando-os, e também escutando, né, as suas histórias e fazendo também uma documentação sobre isso. Compositores de 350 músicas aqui na cidade que nunca alguém tinha gravado, nunca ninguém tinha perguntado, nunca ninguém tinha catalogado, né? Tivemos uma grande satisfação que o Sesc fez um prêmio para música de raiz no Paraná. 4 foram selecionados, apenas um de Ponta Grossa, dentro desse projeto nosso, né, os Sons da Terra. E um ficou como suplente. Então, das inscrições que tivemos, né, nós conseguimos colocá-los nessa situação. Então, você veja que para uma pessoa que tem mais de 70 anos, de repente ganhar um prêmio, né, estadual, é, sem dúvida nenhuma, um motivo de muita satisfação. Foi uma alegria muito grande, né, desse senhor ao ganhar esse prêmio. Então, porque é uma música que conta a história da sua vida, né, de como é que eram aqui nos bairros, nos distritos. Então, isso tudo estava esquecido em Ponta Grossa. Então, muitas vezes, até esses dias fiquei chateado, vindo na internet, uma pessoa que não tem nenhuma ligação com Ponta Grossa mais, porque é uma política de eventos da Fundação Municipal de Cultura. Como uma política de eventos? Nós tivemos o projeto das benzedeiras, classificado pelo Paraná, para representar o Paraná,
no Prêmio Nacional da Funarte, um dos mais importantes do Brasil. O projeto das benzedeiras está representando o Paraná. Esse projeto Sons da Terra e os Senhores da Música, os dois projetos, um deles classificado entre os 4 do Paraná. Quer dizer, são projetos de memória, são projetos de resgate, são projetos de valorização de um trabalho praticamente esquecido. Né? Nós fizemos os documentários das benzedeiras, né? Estão à disposição no YouTube, é só digitar lá Benzedeiras de Ponta Grossa, você pode ver os vídeos de cada uma das 11 benzedeiras que gravamos. Infelizmente, 2 não estão mais entre nós, mas se nós não tivéssemos gravado, nós não teríamos nada sobre elas. Né? Então, a Fundação Municipal de Cultura tem feito esse trabalho. Temos o projeto Constelação, aqui pertinho da TV, aqui na Vila Nova, né? Com o balé para crianças carentes, né? Uma parceria com o Rotary, um projeto que, inclusive, vários outros secretários de cultura de cidades de destaque no Paraná, como Londrina, Maringá, Toledo, Cascavel, já nos pediram esse projeto, querem saber como é que funciona. Né? Então, são muitos projetos que estão sendo desenvolvidos e que muitas vezes não chegam ao conhecimento do público, né? Porque não é um projeto que a gente se... Olha, nós estamos fazendo isso, sabe? Nós não temos esse objetivo de fazer um estardalhaço com esses projetos. Nós temos o objetivo de resgatar todas as pessoas, né? Documentar tudo isso, essa história. Né? A Fundação Municipal de Cultura também recebeu todo o acervo do Aldo Micaeli, que é uma memória do rádio em Ponta Grossa, está lá na Casa da Memória, todas as suas fitas, discos, gravações, recortes de jornal, enfim, tudo que ele tinha, né? Que tão bem ele fazia o Dia do Radialista, em novembro, né? Que a gente quer ver se faz também, apoiar alguma pessoa que possa fazer, ou até, de repente, nós mesmos fazemos, para não perder esse evento importante que o Aldo todo ano fazia em Ponta Grossa. Então, são projetos que a gente tem desenvolvido muito bem na Fundação, né? Com uma equipe extremamente competente para fazer isso, né? E que, sem dúvida nenhuma, tem sido destaque. A Maria Tchekowski, que coordena esses projetos dos Senhores da Música, Constelação, e também o projeto das benzedeiras, ganhou o Prêmio Ribas Silveira como destaque cultural esse ano em Ponta Grossa. Então, tudo isso mostra um pouco do trabalho que está sendo feito, fora outras coisas tantas, né? Projetos na biblioteca, né? Mais de 500 alunos no conservatório, com 23 professores em 23 disciplinas. Então, orquestra sinfônica, o coro, né? A banda lira. Nós fizemos um grupo dos 7 secretários de cultura das 7 principais cidades do Paraná, excetuando-se Curitiba, né? Que é uma outra realidade. Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Guarapuava, Cascavel, Toledo estão fazendo parte desse grupo. E nenhuma dessas cidades, e muitas até com orçamentos que chegam ao dobro do que nós temos aqui, não mantém uma orquestra sinfônica, um coro, né? E principalmente com a qualidade dos dois grupos e da Banda Lira dos Campos também, que nós temos aqui. Nós temos o Coro das Meninas Cantoras, que são meninas entre 6 e 16 anos, também um outro projeto bacana dentro da Fundação. Então, tudo isso, né, faz com que realmente a gente tenha uma gama, né, de vários serviços culturais, vamos assim chamá-los, voltados à comunidade de Ponta Grossa. Né? Fazemos eventos em bairros, fazemos uma série de outros eventos. Voltamos agora com o projeto Quarta Cultural, toda quarta-feira no Centro de Cultura. Está aberto, inclusive, já o edital, né, que as pessoas quiserem se apresentar. Nós temos lá um som básico, temos toda a estrutura do Centro de Cultura, a pessoa vai lá, faz o espetáculo, cobra ingresso, se quiser fazer gratuito, faz, fica todo o valor do ingresso para o artista. Então, são vários projetos que estão sendo desenvolvidos, né, e que, sem dúvida nenhuma, acabam englobando uma boa parte da cidade de Ponta Grossa. O projeto Senhores da Música, eu quero aqui fazer um elogio à senhora Maria Tchekowski também. Sim. Ela é parente do Rodrigo, fotógrafo? Mãe. Mãe do Rodrigo? Que bacana. O Rodrigo é um excelente fotógrafo. Fantástico. Né? E a dona Maria, ela faz algo fabuloso, resgatando essa memória. Sim. Né? Eu acho fantástico. O projeto, eu vi os vídeos das benzedeiras, fabuloso. Eu tinha uma tia-avó que era benzedeira. O que eu vou relatar agora é um fato. Eu tinha 10 verrugas nas minhas 2 mãos. Ela fez uma prece usando um pedaço de bacon. Até hoje eu não entendi direito isso. Né? E jogou aquele pedaço de bacon num formigueiro. Sem brincadeira. No dia seguinte, as 10 verrugas desapareceram. Então, é fantástico o poder da fé que as pessoas têm. Sim. E como elas estimulam essa fé e as boas ações. Né? Certo. Eu acho fabuloso isso. No que se refere aos senhores da música, em particular, eu aprendi a ouvir
música sertaneja em Ponta Grossa. Principalmente a música de raiz. Que é essa justamente, né? Porque é bom até frisar, né, Neiva, aproveitando o teu gancho, que o trabalho deles é essa música de raiz, né? A música caipira na sua essência. Exatamente. Porque o sertanejo deturpou muito com essa história de Sim. sertanejo universitário, isso e aquilo, que não é nada, a não ser umas guarânias que se importou ali da região do Goiás, né, vinda do Paraguai, de toda aquela região ali, se transformaram e puseram mais instrumentos, modernizaram, e aí virou isso que a gente tem escutado por aí nas rádios e televisões do Brasil todo. Então, esse espaço, né, da música de raiz, que a Inesita Barroso também trouxe no programa Viola Minha Viola, né, que passa aqui na TV Cultura, na TV Educativa, né, na transmissão da TV Cultura. Então, mostra justamente que existe um grande nicho nesse mercado, né, e uma grande produção, principalmente, né, uma grande produção cultural, e que, infelizmente, não estava sendo registrado. Eu ouvi aquelas duplas na primeira apresentação delas. Certo. E, sinceramente, eu fiquei impressionado com a afinação. Sim. Né? Eram pessoas extremamente afinadas, porque existe uma musicalidade própria na música caipira. Vamos usar essa terminologia que eu acho que é mais adequada. Exato. Né? E essa musicalidade, ela é presente, as pessoas eram muito bem afinadas, aqueles senhores cantavam e tocavam muito bem, Sim. dentro do estilo, deixar isso bem claro, dentro do estilo. E para quem, às vezes as pessoas estão nos vendo conversar e não sabem de quem que a gente está falando, procure, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo nesse momento, procure Tonico e Tinoco no YouTube, apresentações de Tonico e Tinoco ou Pena Branca e Chavantinho, né? Você vai ver então do que nós estamos falando, que é da música caipira. Zilo e Zalo, enfim, tantos e tantos aí que fizeram essa história, né, dessa música mais autêntica mesmo, a música Exatamente. caipira, que tem ainda alguns compositores hoje, né, já de uma safra mais moderna, tipo Renato Teixeira, Isso. né, que traz um pouco dessa música caipira nas suas melodias. Né? Então, são alguns compositores, né, ali no interior de São Paulo, tem Zé Paulo Medeiros, tem Oswaldinho Viana, enfim, tem uma série de cantores, até, né, você estava falando do YouTube, podem procurar no YouTube, né, para escutar o que esse pessoal está fazendo, essa nova roupagem dessa música caipira, que tem, né, uma característica muito forte das letras, né, que é o que acontece no sertão. Exato. Né, e que eles trazem, é o que acontece aqui também com os senhores da música. Muitas de suas letras trazem a realidade de Itaiacoca, né, de Uvaia, dos rincões aqui de Ponta Grossa, vamos assim chamá-los, né, desses nossos distritos, bairros mais longínquos e tudo mais, onde existia, ainda existe até hoje, né, essa característica, né, do pessoal que sentava no final da tarde, no começo da noite, começava a puxar os modas na viola, e aquilo ia um tocando, o outro, e vinha mais um, trazia um acordeão, e aquilo ia tomando corpo. Né? Então, a gente vê muito isso quando eles se juntam ali, porque eles fazem ensaios e fazem apresentações sábados à tarde ali na Concha Acústica, né? Para pessoas que tiverem interesse em vê-los ao vivo, né? Eles ensaiam às quintas-feiras, se apresentam aos sábados, vê o trabalho que eles desenvolvem, como é que é, né? Então, de repente, juntam lá 10, 12, 20, como já aconteceu, né, desses compositores e cantores, e fazem uma música em conjunto que é belíssimo. Então, tudo isso são coisas assim da cidade de Ponta Grossa que muitas vezes as pessoas desconheciam que a sua existência. Né? Então, a gente está procurando levá-los, inclusive, como você falou até do Arraiá da Estação, a gente, o ano passado, esse ano, levamos, né, eles para se apresentarem, duplas, o trio horizontino, né? Então, grupos aqui da cidade que se formaram dentro desse projeto e que fazem suas apresentações e tocam, às vezes, em aniversários. Tinha até aqui um supermercado próximo aqui também que fazia uma noite ali brasileira, levavam-os para tocar e tal. Então, sabe, você começa a ver que, de repente, essas pessoas estão ocupando alguns espaços, né, que antes não existiam para eles, porque também ninguém os conhecia, e eles, na sua timidez, na sua modéstia muito grande, né, também ficavam, né, no seu próprio local sem divulgar aquilo que faziam. Então, antes de mais nada, parabéns pelo resgate da memória. Que é isso. E eu gostaria de saber o seguinte, em relação, mudando um pouquinho de foco, a Semana de Cultura Bruno e Maria Enei, é difícil organizá-la, não? Não, na verdade, ela ficou durante alguns anos aí muito tímida, né, Ney? E nos últimos 2 anos a gente tem procurado resgatá-la, né, trazendo atrações, fazendo espetáculos específicos para ela. Né? Esse ano fizemos uma colagem dos autores pontagrossenses, né, poetas, escritores e tudo. Fizemos uma colagem, foi o pessoal ali da Escola Ceci
que é uma escola de teatro aqui da cidade, apresentou no Ópera, né, e agora vamos ver se nós conseguimos definir com eles um circuito aí também nas escolas, né, com o apoio da Academia Ponta Grossense de Letras, na Comunidade dos Campos Gerais, melhor dizendo, né, com esses autores, né, juntando desde os autores mais antigos, né, como a professora Leonilda Justus, e o pessoal mais moderno, aí, como Kleber Bourdion, o Chico Ferreira, que já nos deixou, né, os poetas meio alternativos, como o Adilson Reis, o Black Fontinelli, né, o Beto Carlinhos. Então, foi feita uma colagem, né, com todos esses autores, e né, para mostrar também o que se faz na área literária aqui da cidade. Nós tivemos na cidade também o Festival de Teatro e Circo. Exatamente. Que vai agora, março. Exatamente, que Abril. Ele está fazendo parte já do calendário. Sem dúvida, e é um festival muito interessante, né, porque nós estamos vendo no fortalecimento da área teatral da cidade, que durante muito tempo ficou adormecida, né? Nós tivemos, na década de 80, 90, grandes grupos aqui na cidade. Era o melhor teatro que se fazia no Paraná, era em Ponta Grossa, depois que apareceu Londrina, com o Filo e outros festivais, mas os grupos daqui eram muito bons, né? Tempo do Grupo Teatro Universitário, dos grupos nossos mesmo, o Mergulho Nascimento, o Lambi Lambi do Alfredo, o Gata do Cirilo. Então, eram grupos bastante fortes, significativos, bem representativos do teatro local, ganhávamos prêmios estaduais e muitos nacionais, inclusive. E aí houve uma adormecida, né? E agora, a questão dos 2 anos, voltaram à cena grupos bastante fortes, né? E, inclusive, o Amores de Machado de Assis, que foi um sucesso aqui, foi se apresentar no Guaíra, em Curitiba, né? Então, houve essa retomada. Eles se juntaram, fundaram uma associação, a ACTO, né? Associação Teatro e Circo, e que também, né, nós tivemos agora, ainda saindo o resultado dos prêmios da Secretaria de Estado da Cultura, o Salgueiro, né, o Robert, que é a família, o Palhaço Picolé, a família Salgueiro, que faz espetáculos circenses aqui na cidade. Os dois foram classificados, né? Inclusive na área de circo, o Robert foi o primeiro do Paraná, nota altíssima, né? Mostrando o trabalho que eles têm desenvolvido. Então, houve esse resgate das artes cênicas, né? E isso está sendo muito importante, né? Nos possibilitando fazer um festival de teatro e circo de uma qualidade muito grande, né? Temos alguns convidados de fora, mas o grosso da programação é desenvolvida com os grupos de teatro aqui da cidade. Eu percebo o seguinte, que existem 2 linhas de atuação. Uma linha que, aliás, 3, se a gente for colocar dessa forma. O resgate da história que vocês têm feito, né? A valorização daqueles que estão em atuação e também os eventos para projetar todo esse povo. Seriam mais ou menos essas as linhas? E ainda tem mais uma, né, que é o seguinte: nós estamos fazendo ali, onde funcionava a antiga TV Educativa, no Centro de Cultura, na parte de baixo, nós estamos fazendo um espaço que vai ser destinado, junto com o SEBRAE, inclusive, né, a, não diria profissionalização, que não é esse o termo, mas uma orientação aos artistas para poder desenvolver a sua atividade. Então, uma coisa de criar e-mail, né, para eles, e outras coisas tantas, né, que o próprio SEBRAE tem em desenvolvimento, e junto a um centro de criatividade, de economia criativa, né? Então, um espaço que está sendo, já está totalmente reformado, arrumado, pintado, e agora nós estamos aí para a colocação de imóveis, essa coisa toda, salas de reuniões para os artistas, né, cara? Querem fazer uma reunião, não tem com quem, apresentar o seu trabalho, o seu projeto, não tem aonde, então vai ter ali no Centro de Cultura, vai ter esse espaço. E isso é muito importante, porque a gente fez, inclusive, uma reunião já com 65 músicos já compareceram. Trouxemos a produtora da banda mais bonita da cidade, da banda chamada Trombone de Frutas, lá de Curitiba, a Tônia Mansani, aqui da Secretaria de Indústria, Comércio e Qualificação, e mais o Billy Joe, da banda Cadillac Dinossauros, que é o melhor exemplo de o que hoje temos em Ponta Grossa, de um profissionalismo que vivem exclusivamente do seu trabalho musical. A banda, inclusive, toca em vários lugares do Brasil, tocou em festival em Fortaleza, foi convidado para tocar em Portugal, enfim, é uma banda extremamente profissional. Então, como é que eles chegaram a isso, né? Como é que as outras bandas podem fazer para apresentar um release bacana, um material fotográfico legal, enfim? Porque a gente recebe, às vezes, para as inscrições do Sexta e Seis, a foto da banda, o cara na piscina, 3 ou 4 linhas de release, sabe? Então, a gente sentiu que eles precisavam de uma orientação nessa área. E, em função disso, que nasceu essa primeira conversa, que foi realizada ali no conservatório,
é muito interessante, né? Uma participação muito boa, né? Porque se pensar 65 pessoas para escutar sobre um assunto, né, dessa natureza, mostrando para as pessoas, né, como é que você monta um show, como é que você organiza, né, como é que você vende o teu produto, enfim, tudo isso é o que a gente vai continuar a fazer agora nesse espaço ali, que eu não sei se a gente consegue inaugurar ainda esse ano, mas se não agora, no começo do outro ano, já trabalhando em cima dessas áreas, né, específicas. O Renato Pereira, que é um colaborador lá, um servidor lá da Fundação, está à frente desse projeto, que é um projeto muito interessante, que a gente está já conversando com a universidade, né, o EPG, a UTF, então, para fazer realmente um projeto bacana, um espaço muito interessante, né, e que desperte esse lado das pessoas entenderem a arte como um meio de subsistência, né, e, para isso, ter uma profissionalização a respeito. Né. A gente fala de sustentabilidade financeira, né? Basicamente. Exatamente, né? Porque o que a gente vê muito? Né? Às vezes o pessoal reclama de determinadas coisas, né? Ah, poxa, a gente quer contratar um show, mas de repente o cara não tem um show, o cara toca uma música, daí olha o que eu vou tocar agora, o que eu vou fazer. Sabe? Então, para essa amarração ser feita, para que seja realmente um show com começo, meio e fim, né? Como os Novos Malandros fizeram muito bem dos afro-sambas aqui em Ponta Grossa, fizeram um show realmente, começo, meio e fim, textos, tal, não tinha parada, era realmente um show, né? E foi muito bem, se apresentou aqui, se apresentou fora de Ponta Grossa, foi um sucesso muito grande em Palmeira. Então, tudo isso mostra, né, que se você fizer um trabalho sério, um trabalho bacana, você vai ter o seu espaço. Então, é isso que a gente quer, né, que os grupos daqui tenham o seu espaço. No teatro, na música, né, artes plásticas. Tivemos agora a abertura do salão para novos talentos lá na Estação Arte, e foi muito bacana, né, um nível muito bom. Inclusive, os próprios jurados de Curitiba elogiaram demais o nível desses novos artistas aqui de Ponta Grossa. Né. Nós houve um repasse da Prefeitura para o Conselho Municipal de Políticas Culturais, foram feitos 7 editais, né, nas diversas áreas que compõem o Conselho. Agora começa a circulação de espetáculos, deveríamos ter uns 200 e poucos espetáculos circulando até o final do ano em Ponta Grossa, em vários bairros, escolas, associações de moradores, enfim, teatro, música, circo, dança, né? A gente vai ter muita coisa acontecendo, exposições de fotografias, documentários, enfim, muita coisa acontecendo em vários pontos da cidade, já a partir agora do mês de agosto, porque os editais já se encerraram, as inscrições, alguns já foram escolhidos, como foi o caso das artes plásticas, que fizemos no salão, e agora vão começar essa circulação, então muitos bairros da cidade vão receber belos espetáculos. Presidente, o fato do prefeito ser um profissional da área de comunicação, o prefeito Marcelo Rangel, ter tido durante muitos anos um programa de extremo sucesso no interior do Paraná, ao meio-dia, com humor. Né? Certo. Fazer humor no rádio não é tão simples quanto se imagina. Sim, sim. O fato da vice-prefeita ser uma professora universitária aposentada e também ter sido presidente da Fundação Municipal de Cultura, isso facilita o apoio à cultura por parte da administração? Sim, você veja, o prefeito Marcelo Rangel nunca nos disse não. Né? Então, é uma coisa muito importante isso. Né? É um incentivador, é uma pessoa que gosta, né? Que sempre está procurando estar inteirado do que está acontecendo, né? Como é que está se desenvolvendo todos os projetos culturais. Isso é muito bom. Né? A própria professora Elizabeth também, como você bem frisou, foi durante 8 anos presidente da Fundação, conhece a realidade, né? Porque é muito fácil você falar do outro lado do balcão, mas vista as nossas sapatilhas para ver como é que funciona, né? Então, isso é bacana, porque há um entrosamento não só até do prefeito e da vice-prefeita, de todos os secretários, porque ninguém faz nada sozinho. Né? Nós precisamos 66, nós precisamos da Secretaria de Planejamento, nós precisamos da Guarda Municipal, nós precisamos da Autarquia de Trânsito, então, nós precisamos de muita gente. Assim como a Secretaria de Educação vai fazer alguns eventos, precisa da gente. E o pensamento da Prefeitura, dessa equipe de secretários, é um pensamento único de desenvolvimento da cidade de Ponta Grossa em todas as suas vertentes. E a cultura é uma parte essencial de tudo isso. Né? Porque muitas vezes eu ouço dizer, poxa vida, mas que tem leis de incentivo, mas, estão incentivando a cultura. Meu Deus do céu, incentiva a indústria automobilística, incentiva a indústria petrolífera, e a cultura não pode ser incentivada? Quer dizer, é o mínimo, é uma fatia tão pequena desse bolo todo, né, que, de repente, quando surgem leis, né, de incentivo à cultura federal, que é a Lei Rouanet, o Profice, que é estadual, o Promific, que estamos desenvolvendo em Ponta Grossa, já temos um recurso assegurado para o ano que vem para incentivar projetos locais
com desconto do IPTU. Quer dizer, então, tudo isso faz com que a gente comece a ver um panorama cultural um pouco mais abrangente, né? Um panorama cultural crescente na cidade de Ponta Grossa, e isso é muito importante, né? Porque eu sempre digo isso, nunca canso de repetir, que o que fica de um povo, de uma geração, é a sua cultura. Se você pegar a história, né, o que ficaram das grandes civilizações é a cultura que eles deixaram, né? Desde a Grécia Antiga, a Roma e tudo mais. Então, os grandes pensadores, os grandes autores de teatro, os filósofos, isso tudo é cultural. E eles que nos deixaram todo esse legado. Então, o que a gente pode, né, deixar para as gerações que vêm pela frente é justamente isso, né? É um pouco dessa cultura que se faz em Ponta Grossa, que veio para Ponta Grossa, né? Muitas vezes se queixam, vocês não existe uma cultura do Paraná e tal, como existe o gaúcho, o nordestino. Só que o Paraná é um estado que tem uma gama de etnias que fazem a riqueza cultural do estado. Então, nós não temos uma manifestação, nós temos diversas. Se você pegar a nossa região, você tem poloneses, ucranianos, holandeses, enfim, N etnias, né? Japoneses, árabes, enfim, várias e várias, com grupos folclóricos, com comidas, com trajes. Temos os russos aqui, né, na colônia Santa Cruz, temos também ali, enfim, nós temos muita coisa aqui na cidade de Ponta Grossa, né? O pessoal do Sutil, os negros do Sutil, enfim, toda essa gama cultural que faz a nossa raiz, né, a nossa cara da cultura aqui na região. Presidente, obrigado pela participação nesse bloco. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Fundação Municipal de Cultura. Comigo no estúdio, o presidente da Fundação, Fernando Durante. Presidente, eu gostaria aqui de perguntar para o senhor o seguinte: as pessoas podem ajudar a Fundação Municipal de Cultura de que forma? Olha, eu acho que a principal ajuda, né, usando o teu termo, das pessoas para com os eventos culturais é prestigiar os eventos, ir aos eventos, né? Porque eu sei que muita gente tem em casa, né, muitas opções de lazer. Né? Você tem internet, você tem vários canais de televisão abertos, fechados, você tem, enfim, Netflix, e aí vai longe, né? É verdade. Mas nada substitui a emoção no espetáculo ao vivo, né? Não existe nada que faça você se sentir tão emocionado quanto você vê uma orquestra sinfônica fazendo Carmina Burana junto com o coral, como fizemos na Praça Barão do Rio Branco. A própria orquestra tocando com a banda mais bonita da cidade, num espetáculo inesquecível, também aberto ao público na Praça Barão do Rio Branco, uma concha acústica. Né? Você vê a emoção desses meninos, né, com essas bandas maravilhosas que temos em Ponta Grossa no Sexta e Seis. Né? Você assistiu Os Senhores da Música, você vê um documentário das benzedeiras. Né? É lógico que tudo isso, né, eu sei que também, para sair de casa à noite, muitas vezes as pessoas ficam cansadas, porque antigamente o cara chegava às 6 horas em casa, estava tranquilo, hoje não, né? Tem que responder e-mail, tem que ver WhatsApp, enfim, todas essas redes sociais. Mas a emoção do espetáculo ao vivo é insubstituível, né? Então, é muito importante, que eu acho que essa é a principal ajuda, vamos assim dizer, né? Que nós tenhamos plateias sempre cheias, né? A gente tem, tanto que a orquestra tem se apresentado na concha acústica, porque a lotação do ópera, que é 700 lugares, não mais comportava o número de pessoas que iam ver a orquestra sinfônica. Muita gente, né? Então, se você pensar, poxa, mas a orquestra, música clássica e tal, é coisa para as pessoas de mais idade, não. Nós temos visto muitos jovens lá, né? Nós temos no conservatório 500 e poucos jovens estudando música. Isso é genial, né? Então, nós temos a Banda Lira dos Campos, né, que tem uma escola de 50 meninos estudando música. Né? Então, isso tudo faz com que nós tenhamos uma esperança, né, numa retomada muito forte de todas essas manifestações culturais, como a gente já está vendo. Né? Temos vários espetáculos de casa cheia, né? As pessoas precisam efetivamente sair de casa, né? Porque as pessoas, com essa história do celular e tudo, e o WhatsApp, acabam ficando muito no seu mundinho, ela cria uma individualidade, né? Um individualismo, uma coisa muito fechada. Né? As pessoas precisam conversar mais, precisam se visitar mais, sabe, conversar, trazer o amigo para assistir um espetáculo, sair jantar depois, comentar sobre o espetáculo. Enfim, várias coisas que a cultura proporciona. Né? Então, nós temos que realmente valorizar a presença do público nos nossos eventos.
E é o que a gente procura fazer também, porque não é só você fazer o espetáculo, só você desenvolver o projeto cultural. Há um trabalho de formação de plateia, né? Nós temos levado estudantes, você veja, nós levamos todos os meninos e meninas do projeto Constelação com suas mães para assistir um espetáculo de tango no ópera. Né? Fantástico. Crianças da Vila Nova, né? Que nunca tinham saído dali para ir num teatro. Né? Foram assistir um espetáculo de tango, um espetáculo da Argentina. Quer dizer, então, mostra para eles uma coisa diferente. Você acha que isso não vai ficar na memória e na lembrança deles durante algum tempo? Ou talvez durante a vida toda? Né? Então, eu acho que essa emoção do ao vivo é insubstituível. Né? Então, isso as pessoas precisam valorizar. E essa, sem dúvida nenhuma, é a melhor maneira de você ajudar a cultura da tua cidade. E para investir na cultura? Para investir de várias maneiras. Existem os projetos culturais, né? A Lei Rouanet pode ser 4% das pessoas jurídicas e 6% das pessoas físicas. Você que está nos assistindo, qualquer pessoa pode doar, né? Faz uma doação a um projeto cultural já credenciado, né? Tem uma conta aberta já pelo Ministério da Cultura em nome do projeto, você deposita, recebe um recibo, e esse recibo você deduz do teu imposto de renda direto. Então, você veja bem quanto de dinheiro poderia estar na cultura de Ponta Grossa se as pessoas tivessem esse discernimento de investir em cultura. Né? Então, poxa, eu vou pagar lá 10 mil de imposto de renda, por que eu não posso investir R$600 dentro de um projeto cultural da cidade de Ponta Grossa? Isso já faz parte do imposto de renda, de um jeito ou de outro. Exatamente. Então, você vai mandar o teu dinheiro para Brasília, você sabe Deus o que é feito do dinheiro. Agora, se você deixa esse dinheiro em Ponta Grossa, você está vendo o que está sendo feito com o teu dinheiro. Você vai no espetáculo, você vê um grupo crescendo, você vê as coisas acontecerem na tua cidade. Quer dizer, você valoriza a tua cidade. Eu vejo empresas aqui que, de repente, não vamos fazer, porque daí a Receita Federal vem nos fiscalizar. Meu Deus do céu, isso é uma lenda urbana ridícula, né? Gustavo Hort, que é o presidente, o diretor da Receita Federal aqui em Ponta Grossa, né, já falou que isso não existe, e claro que não existe. Essa pessoa está com tudo certo, qual é o problema? Né? Então, nós temos muito dinheiro aqui, e fora as empresas daqui que têm sede aqui, né, que são aqui, mas não têm sede aqui, melhor dizendo, e que canalizam todo o dinheiro para fora, né, com bancos, por exemplo. Você vê o Itaú Cultural em São Paulo. É dinheiro daqui que está indo para lá fazer o Itaú Cultural. Por que esse dinheiro não fica aqui? Por que os bancos não destinam o dinheiro para Ponta Grossa, o dinheiro que eles arrecadam em Ponta Grossa? Eles poderiam muito bem deduzir o imposto que eles têm a pagar dos projetos culturais de Ponta Grossa. Né? Por que todo tem que juntar o dinheiro do Brasil inteiro para fazer um Itaú Cultural em São Paulo? Estou citando o exemplo de Itaú, como poderia citar de vários outros. Né? Então, eles precisam começar a investir mais na cultura em Ponta Grossa. E isso qualquer pessoa pode fazer, independentemente do tamanho do imposto a pagar. Né? Eu sei que tem muitos professores, juízes e tal, que já estão fazendo isso. Né? Então, 6% do imposto, olha, em eventos culturais da cidade de Ponta Grossa. E em relação à lei estadual e às leis municipais de incentivo, como elas funcionam? Profice funciona com dedução do ICMS, que é mais fácil ainda de deduzir, né? Porque ICMS toda empresa paga. Né? Na Lei Rouanet, empresa que tem lucro presumível não pode pagar, só quem tem lucro real. Então, no Profice, que todo mundo paga ICMS, qualquer um pode investir. Né? O Estado está fazendo uma renúncia fiscal de mais de 20 milhões de reais, né, para o Profice. Então, muitas empresas daqui podem investir nos projetos culturais. Nós tivemos vários projetos aqui da cidade aprovados no Profice. E da lei municipal, né, do Promific, que a partir do ano que vem, já temos aí a promessa do secretário de Finanças de R$400 mil que poderão ser deduzidos, né, do IPTU. ISS poderia, mas agora tem uma lei federal que não pode mais abrir mão da receita do ISS. Mas do IPTU é possível ainda. Então, as pessoas também podem deduzir do IPTU, do imposto a pagar, ou até quem tem dívidas com a prefeitura, deduzir esse valor aí no projeto de investimento cultural aqui na cidade. Presidente, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Suas considerações finais? Eu que agradeço, né, e quero agradecer o espaço, agradecer aos telespectadores que estão aí na noite nos acompanhando e sempre procurar ficar antenado. Nós temos um aplicativo chamado Cultura Paraná, é só você baixar no seu celular, ali você digita Ponta Grossa, tem toda a agenda cultural nossa, né? Então, para as pessoas que, fora o site da própria fundação, no site da prefeitura, tem a aba Fundação Municipal de Cultura, tem toda a agenda ali, para você ficar inteirado de tudo que está acontecendo na cultura em Ponta Grossa. Mas baixa o aplicativo Cultura Paraná, que é muito legal, muito útil, fácil, né? Você baixa rapidinho no seu celular, não pesa nem nada, e você tem toda a nossa agenda e uma maneira de você prestigiar o que está acontecendo na cultura em Ponta Grossa. Muito obrigado, Ney. Boa noite a todos vocês que estão nos assistindo.
Eu agradeço novamente sua presença aqui e agradeço a você que estava em casa nos acompanhando até agora. Encerramos o nosso programa por hoje. Voltamos na semana que vem.